Em todos os continentes temos milhares de cavernas nas quais aconteceram descobertas arqueológicas surpreendentes. Algumas contêm pinturas rupestres de mais de 40 mil anos de idade. Outras, no entanto, são tão polêmicas e enigmáticas que viraram a história oficial de cabeça para baixo. Talvez por esta razão essas descobertas foram questionadas, desacreditadas e, por sua vez, silenciadas até serem condenadas ao esquecimento. Como a caverna de Byrons, uma das mais intrigantes da América do Norte. Está localizada na cidade de Olney, em Illinois, Estados Unidos. Descoberta em 1982, ganhou esse nome em homenagem a seu descobridor. O espeleologista Russell Byrons pisou acidentalmente em uma laje de pedra e quase caiu no solo. No entanto, se viu pairando sobre a fenda sem fundo, porém, ela se abriu sobre seus pés. Seria impossível não fosse tão incrível. Foi em 27 de julho de 1984 que o jornal Online May Daily publicou um artigo sobre essa descoberta incrível. Porém, há poucas informações sobre o achado, porque, como em outras ocasiões, quando objetos desconfortáveis são encontrados, eles terminam de uma forma ou de outra desaparecendo ou vendidos a colecionadores. Todos os detalhes podemos encontrar no livro de 1992, intitulado A Caverna Misteriosa de Muitas Faces. Ele descreve a entrada da caverna como pequena e de difícil acesso, mas por dentro era bastante extensa, que levava a uma encruzilhada onde encontraria 12 criptas. Uma das criptas tinha um túmulo com uma incrível semelhança de um rei egípcio com seu sarcófago. A outra cripta estava uma mulher acompanhada supostamente por 2 filhos, que indicava que morreram de forma violenta. Lá encontraram muitos objetos, alguns feitos em ouro e outros tinham símbolos estranhos esculpidos. Descobriram pedras com inscrições de todos os tipos, egípcias, líbias, gregas, proto-sumérias, e algumas não puderam ser classificadas por serem totalmente desconhecidas. Os linguistas que continuaram a investigar as pedras creem que os escritos mostram uma coerência muito interessante, capaz de pertencer a um idioma antigo que serviu de base para os demais. Curiosamente, pesquisadores perceberam que a língua angoquina dos índios da América do Norte tinha uma rara semelhança com o hebraico. Klaus Dona também defendeu a autenticidade das peças de Barron pelo tipo de escrita em algumas placas. Porém, o linguista alemão Kurt Schirdemann identificou como uma variação do sânscrito. Nos objetos havia representações impossíveis e inexplicáveis que não deveriam estar ali, de acordo com a história oficial. As peças mostram perfis muito diferentes de guerreiros, animais e até navios de muitas épocas e tradições. Outras descobertas intrigantes são os mapas do rio Mississippi antes do Grande Dilúvio. Mas talvez o mais extraordinário, por sua implicação histórica, foi a descoberta de esfinges, referências sobre a Terra Oca, representações do que chamaríamos de demônios ou até mesmo seres cuja aparência não era humana. As autoridades arqueológicas moveram céus e terras para esconder todas as informações relacionadas a esse incrível achado, porque se tivesse tornado público, poderia mudar a história do mundo inteiro em escalas sem precedentes. Para impedir que qualquer arqueólogo honesto se aproximasse da caverna, aprovaram leis no estado de Illinois proibindo visitas e, claro, qualquer tipo de pesquisa. Em 1982, cerca de 2.000 objetos foram vendidos para um misterioso colecionador, impedindo que as pistas fossem seguidas. Então, até a menor das pistas que poderiam levar a qualquer informação sobre o lugar onde estava ou a pessoa que comprou foi apagada. Evidentemente, para desaparecer dos olhos do mundo. De acordo com Russell, foram extraídos da caverna por volta de 4.000 peças, mas permaneceram apenas 356. A grande maioria, misteriosamente, foram perdidas sem que ninguém pudesse dar uma explicação razoável para isso. Essa descoberta no início causou uma enorme alegria a Russell. No entanto, por causa dos eventos depois, terminou muito desapontado e frustrado, especialmente quando viu como tentaram esconder e desacreditar todas as informações encontradas, escondendo do mundo. Por esse motivo, decidiu explodir a entrada da caverna. Depois comentou que naquela área havia mais 5 cavernas totalmente inexploradas.
E é claro que ele teve muito cuidado e ficou quieto, e por isso ainda permanecem escondidas. No entanto, a caverna de Barros não foi a única que encontraram objetos inexplicáveis e fora do tempo, e que também desapareceram misteriosamente. Há quase 3.000 quilômetros, no Grand Canyon, no Arizona, ocorreu uma das descobertas arqueológicas mais importantes. Em 5 de abril de 1905, o jornal Gazeta do Arizona trouxe a manchete: tesouros perdidos do Egito foram encontrados no Grand Canyon. Se tratava de uma expedição financiada pelo Instituto Smithsonian, lideradas pelo Sr. Kincaid. Ele fez descobertas que provam quase conclusivamente que a raça que habitava aquela caverna misteriosa, escavada na rocha sólida por mãos humanas, era de origem oriental, possivelmente do Egito, remontando a Ramsés. Lá, grandes túneis, câmaras secretas, objetos em ouro e de outros materiais desconhecidos, urnas e muitas múmias. Nas paredes misteriosas, hieróglifos semelhantes à da cultura oriental e da egípcia. E mais, uma estrutura capaz de abrigar 50.000 pessoas, ou talvez foi uma cidade subterrânea. É curioso que muitas colinas do Grand Canyon tenham nomes hindus, gregos, chineses, egípcios e até nórdicos, como por exemplo a Pirâmide de Quéops, o Templo de Ísis, o Templo de Osíris, o Templo de Diana, o Templo de Shiva, a Torre de Sete, a Torre de Ra ou até o Templo de Horus. Mas quem colocou esses nomes e por qual razão? Um achado deste calibre, apesar de vários artigos publicados na imprensa e até livros, foi silenciado. O Instituto Smithsonian, que se ofereceu para subsidiar as pesquisas, de fato, ao final, quis fazer desaparecer qualquer evidência desse achado. Outro caso muito semelhante, também com um significado incrível, encontramos no Equador. O Padre Crespi chegou a colecionar 8.000 peças arqueológicas que os nativos Suares encontraram nas cavernas da área. Tinham placas de ouro com inscrições desconhecidas, vasos e muitas esculturas. Curiosamente, muitos objetos eram semelhantes às culturas da Suméria e egípcia. Também seres não humanos de diferentes tipos, monstros, gorgos e titas, pirâmides e até objetos de culto ao sol. Algumas figuras gravadas nas placas mostram animais desconhecidos nasquelas terras, como elefantes, renas e até mesmo animais extintos. Infelizmente, a maior parte dos objetos desapareceram por causa de um incêndio misterioso que queimou o museu. Dizem que foi para esconder o que havia sido roubado. Bem, mas essas não são as únicas cavernas onde objetos inexplicáveis foram encontrados. Também nos chama a atenção porque são objetos muito semelhantes a outras culturas que, teoricamente, não se comunicavam. Tudo isso nos leva a considerar a existência de uma conspiração mundial que quer esconder a história real para manter tudo sob controle. Esses são objetos fora do tempo e do lugar que causam calafrios ao mainstream, porque os tira de fato da zona de conforto. Mas me diga aí tudo o que você acha nos comentários.